Graças e louvores se deem a todo momento. Coloquemo-nos na presença de Jesus. De modo especial, já fizemos a Santa Comunhão. Pensemos na frase da Sagrada Escritura que diz: pensa nos teus novíssimos e não pecarás. Nosso Senhor possa iluminar a nossa inteligência, mover a nossa vontade, para praticarmos o bem e evitarmos o mal, pela meditação do primeiro novíssimo que vamos meditar. Acompanhe-nos também a intercessão de Nossa Senhora das Dores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos dizer: convertei-nos. Nossa Senhora da Santa Esperança, convertei-nos. Vocês podem sentar, viu? Sentar-se. Santo Inácio faz essa meditação praticamente na penumbra, no escuro, para que nós nos lembremos um pouquinho também, entremos no clima da consideração dos nossos novíssimos. Hoje vamos meditar sobre o primeiro novíssimo, que é a morte. Pensa nos teus novíssimos e não pecarás. Morte, juízo, inferno e paraíso. Vamos nos basear nos escritos de Santo Afonso, que nos ajudam a pensar na morte. Normalmente nós não gostamos de pensar na morte. Não nos é agradável pensar na morte. Primeiro porque nós temos medo de morrer. Nós não queremos morrer. Mesmo que a nossa vida seja um mar de sofrimentos, ninguém quer morrer. O instinto mais forte do ser humano é a morte. É a vida, não é o instinto de sobrevivência. Portanto, o que o homem tem mais medo é a morte. E Santo Afonso, no seu livro Preparação para a Morte, que ele pregava sempre nos retiros que fazia, e ensinou os padres redentoristas a pregar as missões e fazer uma meditação especial sobre a morte. Ele nos fala do retrato de um homem que acaba de morrer. Então vamos pensar um pouquinho. Embora estejamos aí um pouco sem luz, não vamos dormir, vamos procurar meditar. Se nós prestarmos atenção nas leituras, nós não vamos dormir, porque é a leitura que nos causa um pouquinho de medo, por causa da morte. Pulvis es et in pulverem reverteris, és pó e em pó te hás de tornar. Considera, diz Santo Afonso, que és pó, e que em pó te hás de converter. Virá o dia em que será preciso morrer, e apodrecer num fosso, onde ficarás coberto de vermes. Ninguém gosta, mas é importante nós visualizarmos um pouquinho aquilo que o padre Santo Afonso vai dizendo, para que a gente possa considerar com nossa imaginação, um pouquinho ali, o que vem a ser a morte. Então é bom a gente meditar, de fato, no que Santo Afonso vai falando aqui, pensando, imaginando. A todos, nobres e plebeus, príncipes e vassalos, estará reservada a mesma sorte. Logo que a alma, com o último suspiro, sair do corpo, passará a eternidade, e o corpo se reduzirá a pó. Imagina que estás em presença de uma pessoa que acaba de expirar. Contempla aquele cadáver, estendido ainda em seu leito mortuário, a cabeça inclinada sobre o peito, o cabelo em desalinho e banhado ainda em suores da morte, os olhos encovados, as faces descarnadas, o rosto acinzentado, os lábios e a língua cor de chumbo. Hirto e pesado o corpo. Treme e empalidece quem o vê.
Quantas pessoas, à vista de um parente ou amigo morto, mudaram de vida e abandonaram o mundo. É ainda mais horrível o aspecto do cadáver quando começa a corromper-se. Nem um dia se passou após o falecimento daquele jovem e já se percebe o mau cheiro. É preciso abrir as janelas e queimar incenso. É necessário que prontamente levem o defunto à igreja ou ao cemitério e o entreguem à terra, para que não infeccione toda a casa. Mesmo que aquele corpo tenha pertencido a um nobre, pessoa famosa, um grande, a um ricaço, não servirá senão para que exale ainda fetidez mais insuportável. Vês o estado a que chegou aquele soberbo, aquele dissoluto? Ainda há pouco via-se acolhido e cortejado pela sociedade. Agora tornou-se o horror e o espanto de quem o contempla. Os parentes apressam-se a afastá-lo de casa e pagam aos coveiros para que o enterrem em um esquife e lhe deem logo sepultura. Há bem poucos instantes ainda se apregoava a fama, talento, a finura, a polidez e a graça desse homem. Mas apenas está morto, nem sua lembrança se conserva. Ao ouvir a notícia da sua morte, limitam-se uns a dizer que era homem honrado, outros que deixou à sua família grande riqueza. Contristam-se alguns porque a vida do falecido lhes era proveitosa. Alegram-se outros porque vão ficar de posse de tudo quanto tinha. Por fim, dentro em breve, já ninguém falará nele, e até seus parentes mais próximos não querem ouvir falar dele, para não se lhes agravar a dor que sentem. Nas visitas de condolências, trata-se de outro assunto, e quando alguém se atreve a mencionar o falecido, não falta um parente que advirta: por caridade, não pronuncies mais o seu nome. Considera que assim como procedes por ocasião da morte de teus parentes e amigos, assim os outros agirão na tua. Os vivos entram no cenário do mundo para desempenhar seu papel e ocupar os lugares dos mortos. Mas do apreço e da memória destes, pouco ou nada cuidam. A princípio, os parentes se afligem por alguns dias, mas se consolam depressa com a parte da herança que lhes couber. E talvez, parece que até a tua morte os regozija. Naquela mesma casa, onde exalaste o último suspiro e onde Jesus te julgou, passarão a celebrar-se como dantes banquetes, festas, jogos. E a tua alma, onde estará então? Pensemos um pouquinho em silêncio, antes de passarmos para o segundo ponto. Como tudo acaba com a morte. Todas as coisas, as honras, o prestígio, as considerações. Tantas pessoas queriam bem a gente, outras não queriam tão bem, mas tudo isso vai passar. Vamos adiante. Segundo ponto. Agora cheguemos mais perto daquele falecido e o acompanhamos além da sepultura. Cristão, para compreenderes melhor o que és, disse São João Crisóstomo, aproxima-te de um sepulcro, contempla o pó, a cinza e os vermes e chora. Observa como aquele cadáver de amarelo que é, se vai tornando negro. Não tarda a aparecer por todo o corpo uma espécie de penugem branca e repugnante. Sai dela uma matéria pútrida, nasce uma multidão de vermes, que se nutrem das próprias carnes.
Às vezes, se associam a estes os ratos para devorar aquele corpo, saltando por cima dele, enquanto outros penetram na boca e nas entranhas. Caem a pedaços as faces, os lábios e os cabelos. Descarna-se o peito e em seguida os braços e as pernas. Quando as carnes estiverem todas comidas, os vermes passam a se devorar uns aos outros. E de todo aquele corpo só resta afinal um esqueleto fétido que com o tempo se desfaz, desarticulando-se os ossos e separando-se a cabeça do tronco, reduzido como a miúda palha que o vento leva para fora da eira no tempo do estio, diz o profeta Daniel. Isto é o homem, um pouco de pó que o vento dispersa. Isso somos nós. Todos nós que estamos aqui sentados, um dia viraremos isso aqui. Ninguém vai escapar. Nem criança, nem idoso, nem padre, nem religiosa, nem leigo, nem solteiro, nem casada, seja quem for, rico ou pobre, branco ou preto, com muito estudo ou sem, todos nós vamos nos tornar pó. Onde está agora aquele cavalheiro a quem chamavam alma e encanto da conversação? Entra em seu quarto, já não está ali. Visita o seu leito, foi dado a outro. Procura sua roupa, suas armas. Outros já se apoderaram de tudo. Se quiseres vê-lo, acerca-te daquela cova onde jaz em podridão e com a ossada descarnada. Ó meu Deus, a que estado ficou reduzido esse corpo, alimentado com tanto mimo, vestido com tanta gala, cercado de tantos amigos. Ó santos benditos do céu, como haveis sido prudentes, pelo amor de Deus, fim único que amastes neste mundo, soubestes mortificar a vossa carne. Agora os vossos ossos, como preciosas relíquias, são venerados e conservados em urnas de ouro. Por exemplo, vamos pensar nos ossos de Napoleão Bonaparte, os restos mortais de Napoleão Bonaparte, grande imperador da França. Os restos mortais de Alexandre Magno, grande senhor do mundo. Os restos mortais de Hitler. Vamos chegar mais perto de nós. De Dom Pedro I. O presidente Getúlio Vargas. Agora vamos pensar nos restos mortais de um santo. Aqui onde nós estamos próximos de um resto mortal de pelo menos 2 santos mártires no altar. Ali exatamente onde todos os dias, de maneira mística, Jesus renova o seu sacrifício, na pedra d'Ara, estão ali pelo menos 2 restos mortais de 2 mártires, cristãos como nós que deram a vida por Cristo, estão no céu. Olha a diferença de o resto mortal de um ímpio e o resto mortal de um santo. Terceiro e último ponto. Neste quadro de morte, caro irmão, reconhece-te a ti mesmo e considera o que virás a ser um dia. Recorda-te que és pó e em pó te converterás. Pensa que dentro de poucos anos, quiçá dentro de alguns meses ou dias, não serás mais que vermes e podridão. Este pensamento fez de Jó um grande santo. A podridão dize: meu pai eras tu, e minha mãe e minha irmã aos vermes. Tudo se há de acabar, e se perderes tua alma na morte, tudo estará perdido para ti.
Considera-te desde já como morto, disse São Lourenço Justiniano, pois sabes que necessariamente hás de morrer. Olha que pergunta interessante de Santo Afonso. Se já estivesses morto, que não desejarias ter feito? Vamos imaginar se já tivesse morrido, já estivesse na eternidade. O que é que a gente gostaria de ter feito? Portanto, agora que vives, pensa que algum dia cairás morto. Disse São Boaventura que o piloto, para governar o navio, se coloca na extremidade traseira do mesmo. Assim o homem, para levar a vida boa e santa, deve imaginar sempre o que será dele na hora da morte. Por isso exclamava São Bernardo: considera os pecados da tua mocidade e cora. Considera os pecados da idade viril e chora. Considera as desordens da vida presente e estremece, e apressa-te em remediá-la prontamente. São Camilo de Leles, ao aproximar-se de alguma sepultura, fazia essas reflexões: se estes mortos voltassem ao mundo, que não fariam pela vida eterna? E eu, que disponho de tempo, que faço eu por minha alma? Este santo pensava assim por humildade. Mas tu, querido irmão, diz Santo Afonso, talvez com razão receis ser considerado aquela figueira sem fruto, da qual disse o Senhor: 3 anos já tenho a buscar frutos a esta figueira, e não as achei. Tu que há mais de 3 anos estás neste mundo, quais os frutos que tens produzido? Considera São Bernardo que o Senhor não procura somente flores, mas quer frutos. Isto é, não se contenta com bons propósitos e desejos. A gente já ouviu falar, né, de bom propósito? O inferno está cheio. Então Nosso Senhor não quer só os propósitos, são as flores. Nosso Senhor quer os frutos. É preciso, pois, que saibas aproveitar o tempo que Deus, em sua misericórdia, te concede. E não esperes com a prática do bem até que seja tarde, num instante solene, quando te diz: vamos, chegou o momento de deixar este mundo. Depressa. O que está feito, está feito. Então, enquanto nós temos o tempo, peçamos a Jesus a salvação da nossa alma. Mesmo sentados, terminemos a nossa meditação com essa oração. Santo Afonso: aqui me tendes, Senhor, sou aquela árvore que há muitos anos merecia ouvir de vós estas palavras. Cortai-a, pois, para que debalde há de ocupar terreno. Nada mais certo, porque em tantos anos que estou no mundo, ainda não dei frutos senão cardos e espinhos do pecado. Mas vós, Senhor, não quereis que desespere. Dissestes a todos: aquele que me procurar, achar-me-á. Procuro-vos, meu Deus, e quero receber a vossa graça. Detesto de todo o coração as ofensas que cometi, e quisera morrer de dor por elas. Ó Maria, minha excelsa intercessora, escutai-me vós também e rogai a Jesus por mim. Terminemos com uma Ave Maria, rezando, prestando atenção naquelas palavras: agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.